Olá pessoal, eu estou de volta, eu sou o professor Sérgio Matos, de Química, e hoje a gente vai ver um assunto bom demais, que é a tabela periódica. Para quem já conhece distribuição eletrônica, que foi o que a gente viu da última vez, né? Só lembrando para vocês também que neste sábado acontece o nosso aulão e você não pode deixar de participar. E outra coisa, curtir o vídeo, né? E tá sempre aí preparado para receber essas informações, essas dicas que a gente passa aqui do Super Enem para vocês, tá bom? Tamo junto nessa. E hoje a gente vai ver aqui uma porção de coisas sobre tabela periódica, a constituição da tabela, também propriedades periódicas, né? E só informação legal para você fazer uma prova muito boa em qualquer vestibular, tá bom? Então, vou passando aqui para você esse arquivo. E estou de olho aqui no chat. Qualquer dúvida que você tiver, manda para mim, que eu vou fazer o possível aqui para te atender. Tá certo? Então, olha aí. Nós temos a classificação periódica dos elementos, seria o nome completo do nosso assunto, né? Que a gente costuma chamar tabela periódica. E vamos ver como são organizados os elementos químicos para facilitar o estudo de suas propriedades químicas e físicas. Mas, turma, é sempre importante a gente conhecer um pouco da história, do tema, né? E quando você está estudando qualquer assunto, conhecer um pouco da evolução histórica é algo que te ajuda a compreender como é que as coisas são, como é que chegou a esse ponto, o que foi acontecendo ao longo do tempo, o que mudou. E isso vai melhorando a nossa compreensão sobre tudo. Então, olha só, o primeiro evento é de 1829, portanto já tem o que aí? Já tem quase 200 anos, né? Das tríades de Dobereiner. Dobereiner dividia os elementos em grupos de 3, com o nome da entender, a tríade, né? E esses grupos de 3 elementos eram elementos com propriedades semelhantes, de tal maneira que o elemento central dessa tríade tivesse uma massa atômica que era aproximadamente a média aritmética do primeiro e do terceiro elemento desse grupo, né? Então, quer dizer, por que é importante conhecer isso? Porque assim a gente sabe que foi a primeira vez que se tem notícia de que alguém agrupou os elementos químicos de propriedades semelhantes e conseguiu tirar alguma relação entre eles, essa questão da massa atômica, portanto, né? Também vale lembrar que em 1829 não havia muitos elementos conhecidos como a gente tem hoje, né? E em 1863 foi a vez do francês Champ-Courtois elaborar o chamado parafuso telúrico, em que ele pegou um cilindro de madeira, traçou uma linha helicoidal ao longo desse cilindro e marcou pontos ao longo da linha que correspondiam aos elementos conhecidos à época, procurando colocá-los em ordem crescente da massa atômica em volta do cilindro e deixando na vertical elementos que apresentavam propriedades semelhantes, o que lembra muito a tabela periódica atual, onde nós colocamos em colunas, em verticais, os elementos de propriedades semelhantes, não é mesmo? Os metais alcalinos terrosos, a família do nitrogênio, a família do oxigênio e por aí vai. Em 1864 foi a Lei das Oitavas de Newlands, que era um músico inglês que organizou os elementos em sequência também de massa atômica, percebendo que as propriedades se repetiam periodicamente. Olha a palavra aqui, periodicamente, é a primeira vez de que se tem notícia dessa organização periódica dos elementos, né? E não por acaso Lei das Oitavas, havia aparentemente uma relação dos elementos químicos com música, né? E as propriedades se repetiam a cada 8 elementos. O oitavo elemento repetia as propriedades do primeiro, o nono repetia as propriedades do segundo, e assim sucessivamente. No entanto, quando mais elementos foram descobertos, se verificou que essa repetição a cada 8 elementos não acontecia mais, mas acontecia com números maiores. Por exemplo, na tabela periódica atual, com 18 elementos, com 32 elementos, as propriedades vão se repetindo, né? Mas, de qualquer maneira, demos um crédito a Newlands. Em 1869, foi quase a tabela periódica atual que surgiu aí. Apareceu a Lei Periódica de Mendeleev e Meyer. Ainda não era definitiva, porque os elementos eram organizados pela ordem crescente das suas massas atômicas. Na tabela atual, é pela ordem crescente dos números atômicos. Mas nós podemos também dar um desconto
nessa informação, porque no ano de 1869 ainda não se sabia da existência do núcleo atômico, que foi descoberto lá no modelo atômico de Rutherford em 1911, e a partir do modelo de Rutherford é que o número atômico, o número de prótons dentro do núcleo, né, é que começou-se a cogitar essa ideia da carga positiva do núcleo, do número atômico, surgindo, então, a partir ali do começo do século XX, Então, tá aí. As propriedades dos elementos químicos são funções periódicas de suas massas atômicas, a lei periódica de Mendeleev e Meyer. Vale lembrar que Mendeleev ficou conhecido também por conseguir prever propriedades de vários elementos que ainda não haviam sido descobertos à época, mas com base nos elementos que ele já sabia das propriedades, que ele já conhecia a sua existência, ele conseguiu prever alguns elementos que estavam faltando e construiu uma tabela periódica que é bem parecida com a tabela periódica atual. E em 1913, a lei periódica de Moseley, repare que foi, portanto, depois do modelo de Rutherford de 1911, e aí surge a ideia que perdura até os nossos dias de que as propriedades dos elementos químicos são funções periódicas dos seus números atômicos, para você ver a importância do número de prótons em um átomo. Por que isso é tão importante? Não só o número de prótons, mas o número de elétrons também. É porque as ligações químicas são feitas a partir da atração entre prótons de um átomo e elétrons do outro átomo, né? E com isso, essa combinação de átomos de elementos iguais ou diferentes gera substâncias que nós conhecemos, gasosas, líquidas, sólidas, enfim, que são formadas a partir de ligações químicas, né? Da importância de entender que a combinação de átomos resulta de forças atrativas entre partículas positivas, os prótons, e partículas negativas, os elétrons, né? Pois bem, feito isso, eu apresento para você na tela o que é a tabela periódica moderna, a tabela periódica atual, e aí você vê uma sequência de várias categorias de elementos que surgem aí nesse espaço contendo até 118 elementos estão representados, né? Claro que alguns são mais conhecidos e mais abundantes, outros nem tanto. E aí a gente dá um destaque a alguns elementos, como, por exemplo, o hidrogênio presente em moléculas de água, como o oxigênio também, o carbono, elemento importantíssimo lá na família 4A, número atômico 6, um elemento que tem uma química só para ele, a química orgânica, né? Dada essa, eu diria, versatilidade que o carbono tem em formar compostos com um número muito grande de elementos químicos, né? Com hidrogênio, com oxigênio, nitrogênio, os halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo. O carbono se liga com enxofre, com fósforo, se liga com metais para formar os compostos organometálicos, é um elemento realmente com uma diversidade de compostos impressionante, tanto que existem muito mais compostos orgânicos do que inorgânicos, né? Aí, pelo meio da tabela, você encontra elementos de transição, onde nós damos um destaque especial aos elementos que aparecem na primeira linha dos metais de transição, aí no quarto período, que vai desde o elemento 21, o escândio, até o elemento 30, que é o zinco, e passando aí pelo meio você encontra ferro, encontra manganês, cromo, níquel, cobalto, cobre, né? Uma sequência bem interessante de elementos com uma boa abundância na natureza, especialmente o ferro, né? O manganês, e aí você tem essa distribuição de elementos metálicos, ametálicos, enfim, semimetálicos, que daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre isso. Vamos em frente? Pois bem, a tabela periódica atual se divide em períodos, também chamados séries, que são as linhas horizontais, e que contém elementos que têm o mesmo número de camadas eletrônicas. Então, se você pega um elemento que é do primeiro período, tem duas opções no primeiro período, o hidrogênio e o hélio, esses dois, quando você faz a configuração eletrônica, seguindo lá o diagrama de Pauling, você encontra uma única camada eletrônica ocupada. Por exemplo, o hidrogênio tem configuração 1s1, o hélio tem configuração 1s2. E aí você vai para um elemento que tem
configuração eletrônica que vai até a segunda camada, ele vai estar localizado no segundo período da tabela, na segunda linha horizontal. Terceiro período, elemento tem 3 camadas eletrônicas, camadas ocupadas por elétrons e por aí vai, né? Nunca é demais lembrar que o número de camadas eletrônicas que qualquer átomo possui é infinito. Quando eu digo, por exemplo, que um elemento tem 2 camadas eletrônicas, fica um pouco a dever essa frase, porque ela está incompleta. Você se liga, por exemplo, que quando eu digo que o hidrogênio tem uma camada eletrônica, o correto seria dizer, ele tem uma camada eletrônica ocupada por elétron, porque as outras camadas estão desocupadas, né? Mas quando o elétron recebe energia, devemos lembrar que ele salta para camadas, para níveis mais energéticos, mais externos, mais distantes do núcleo, né? Então, essas camadas, esses níveis, existem, não necessariamente ocupados por elétron quando o átomo está naquele estado mais baixo de energia. Mas se ele recebe energia, o elétron pode ir para uma camada mais energética, por que não? Pois bem, grupos ou famílias são as colunas, são as verticais. A constituição dessas colunas é considerando elementos que têm propriedades semelhantes e também configurações eletrônicas semelhantes. Por exemplo, os elementos que estão lá na família dos alcalinos, que é a primeira família da tabela periódica, que fica mais à esquerda na tabela, esses elementos têm um elétron na camada de valência, ou seja, na camada mais externa, na última camada desses elementos. Se você fizer, por exemplo, a configuração eletrônica de um átomo de sódio, que é metal alcalino, ele vai terminar em 3s1. Se você faz a configuração eletrônica do átomo de potássio, ele vai terminar em 4s1. Então, essas configurações são bem parecidas, raras vezes ocorre da configuração ser diferente, mas, em linhas gerais, elementos de uma mesma família, de um mesmo grupo, elementos que estão na mesma vertical, devem ter configurações semelhantes. E por que isso gera propriedades semelhantes? Porque com a configuração eletrônica, eu tenho noção de como é que vão ser as ligações químicas daquele elemento. Quantas ligações ele pode fazer, não é? Ele pode fazer uma ligação, ele pode fazer 2. Quando ele formar a ligação química, ele vai perder elétron, ele vai compartilhar, ele vai doar, enfim, a configuração eletrônica me diz o que deve acontecer com aquele elemento quando ele for formar compostos, formar até mesmo substâncias simples, quando ele for gerar substâncias. Daí a importância da configuração eletrônica para que a gente possa deduzir se um elemento é ou não é semelhante a outro e que propriedades eu posso deduzir a partir daí, né? Bom, outra coisa também, turma, é pensar em dividir os elementos da tabela em elementos representativos e elementos de transição. Elementos representativos nós chamamos também elementos típicos, colocamos esses elementos nos blocos S e P, e isso é baseado na configuração eletrônica. Se ela termina em subnível S, o elemento será bloco S. Se termina em subnível P, o elemento será bloco P. Nessa tabela, repare que eu fiz aí uma sequência de 8 grupos, né? Eu comecei pelo grupo 1, ou 1A. Aí vale lembrar para você que existem a numeração nova da tabela periódica e a numeração antiga. Na numeração nova, todas as colunas, todas as verticais, totalizam 18 e são numeradas de 1 a 18. Mas na numeração antiga, nós fazemos a distinção entre grupos A e grupos B. Os elementos de grupos A nós chamamos elementos representativos. Elementos de grupos B são chamados elementos de transição. Todos os elementos que são de grupos A, portanto, elementos representativos, constam nesta relação que aparece na tela para vocês. O grupo 1 da numeração moderna, antigamente era chamado de grupo 1A. O grupo 2 era chamado de grupo 2A. O grupo 13 era chamado de grupo 3A. Nesse instante, para quem não está muito familiarizado com isso, certamente vai dar pela falta dos grupos que vão do 3 até o 12
E eu já te antecipo que de 3 a 12 são elementos de transição, e eu vou dar uma voltinha aqui ainda, deixa eu voltar aqui, pronto, nessa tabela que está completa aí para você ver na tela, onde você vai encontrar elementos do grupo 3 até o grupo 12, nessa parte central da tabela periódica, né? E é justamente onde se localizam os elementos de transição. Então, nota que eu estou passando aí do grupo 1 até o grupo 2, e aí depois dá um salto lá para o grupo 13, lá do lado direito da tabela, né? Você vê aí o cursor movendo na tela, tentando mostrar para vocês, tentando indicar. E aí, quando chega lá no grupo 13, aí eu noto de novo a presença desses elementos que eu chamei elementos representativos. E pelo meio, repara, do 3 até o 12, elementos de transição. Vamos em frente? Se houver necessidade, a gente volta nessa tabela, que é bom que ela está completa, dá para ver muita coisa nela, né? Pois então, olha só. Ainda nessa relação de elementos representativos, veja a denominação de cada grupo. Grupo 1, metais alcalinos. Grupo 2, metais alcalinos terrosos. Grupo 13, a família do boro. Grupo 14, família do carbono. Grupo 15, família do nitrogênio. 16, calcogênios. 17, halogênios. E grupo 18, os gases nobres. Cada família, portanto, com um nome particular, né? Como você pode ver. E aí, na última coluna, você vê a configuração eletrônica. Esse N é o número da última camada. Pode ser, sei lá, 5S1, pode ser 6S1, 3S1, 2S1, enfim, é o número da última camada. Então, você tem NS1, NS2, NS2, NP1, e uma coisa que você pode notar é que a quantidade de elétrons dada pela soma dos expoentes de S e P, essa quantidade de elétrons é o número da família. Por exemplo, você quer um elemento da família 3A. Qual é o somatório de elétrons que ele tem na camada de valência? Ele vai ter 3. 2 elétrons no subnível S e 1 elétron no subnível P. Então, o número de elétrons da camada de valência vai me dizer qual é a família daquele elemento na tabela periódica. Coisa muito simples de identificar, não é? Pois bem, isso valendo para todos esses elementos. Agora, de novo na tabela completa, para retirar aqui do meio, ó, tudo que for elemento de transição nesse momento não está me interessando, essa parte central. E aí você tem os elementos de bloco S e do outro lado o bloco P. Vale lembrar que o hidrogênio está posicionado na família dos metais alcalinos, embora não seja um metal alcalino, porque o hidrogênio não é metal, mas, de qualquer forma, colocá-lo nessa família é apenas para que ele fique junto de elementos que têm uma configuração eletrônica semelhante a ele, porque o hidrogênio é um S1 na configuração eletrônica, e todos os metais alcalinos também terminam com uma configuração S1. O que muda é o número da camada, 2S1, 3S1 e assim sucessivamente, né? Então, o hidrogênio faz parte do bloco S, embora não seja metal alcalino. Outro detalhezinho que a gente vê também aqui no bloco P, lá no finalzinho do bloco P, onde você encontra a coluna dos gases nobres, a última das colunas, e aparece o elemento hélio. E o hélio tem configuração 1s2. Ele só tem 2 elétrons, ele não tem 8 na camada de valência. É a única exceção, porque os demais elementos da família dos gases nobres, todos eles apresentam 8 elétrons na camada de valência. Agora veja os elementos de transição. Primeiro, os chamados elementos de transição externa. Nós temos no grupo 3, temos o grupo 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 12, como eu dizia há pouco para vocês. E, entre parênteses, eu coloquei nessa primeira coluna a numeração antiga do grupo. O grupo 3 era chamado 3B, o grupo 4, 4B, e assim sucessivamente, com um detalhe que você pode verificar para os grupos 8, 9 e 10, que eram todos grupo 8. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, tudo grupo 8. Bom,
Tem algum motivo para ser assim? 3 colunas fazendo parte de um mesmo grupo da tabela periódica? Certamente. Esses elementos apresentam propriedades semelhantes. E essa é uma região da tabela periódica em que a semelhança de propriedades é maior na horizontal do que na vertical, o que não é o que acontece na maioria dos casos, né? É um caso bem específico esse do grupo 8B, colunas 8, 9 e 10. E aí do lado você tem a configuração eletrônica para perceber um detalhe importante, que é o fato de que quando um elemento é desse tipo e eu quero saber o grupo dele, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar os elétrons do subnível S, e eu vou somar aos elétrons do subnível D. Você reparou esse detalhe? Se você somar essas quantidades no grupo 3, a soma é 3. O que é isso? O número do grupo. E você vai vendo que isso vai acontecendo nos demais casos também, né? Vamos escolher aqui outro. Eu pego um elemento que está aqui no grupo 11, lá embaixo, olha, penúltimo caso. Aí eu tenho um elétron aqui no subnível S e eu tenho o que também? Eu tenho um 10 no subnível D e a soma dá 11, de onde é esse elemento? Do grupo 11, né? Então, nós estamos vendo que o somatório de elétrons de subnível S e D vai me dizer o número da família, o número do grupo daquele elemento, o que é um pouquinho diferente dos elementos representativos que a gente viu antes, porque para os representativos, volta para você ver como é que é. No caso do representativo, você soma elétrons S e P, a não ser que seja só S. Por exemplo, esse elemento aqui, veja, somatório 3. Qual é o grupo dele? Grupo 3A, modernamente chamado grupo 13, né? Mas, antigamente, grupo 3A. Então, quando é elemento que termina em S e P, você soma os elétrons S aos elétrons P. O somatório vai te dizer o número do grupo. Se o elemento termina em D, agora você soma S e D. E este somatório vai te dizer o número do grupo. Beleza? Isso é para quando você quer saber qual é o grupo do elemento baseado na configuração eletrônica. Pois bem, em destaque, bloco D. E aí você vê algo que há pouco eu te dizia, que é a respeito dos elementos aqui do grupo 8B e de suas semelhanças na horizontal. Ferro, cobalto e níquel são 3 elementos bastante semelhantes, assim como logo abaixo deles, a outra sequência horizontal nesse grupo 8B, começando no RU, número atômico 44, rutênio. Aí você tem rutênio, ródio e paládio. E mais abaixo, número 76 para o ósmio, 77 o irídio, 78 platina, elementos que apresentam, portanto, propriedades semelhantes na horizontal. Repito, não é essa a regra, né? Essa é a exceção, porque é normal que as semelhanças sejam verticais. E temos os elementos de transição interna, os chamados elementos do bloco F, a configuração eletrônica terminando em F, chamados lantanídeos ou lantanoides, actinídeos ou actinoides. Note que todos terminam com subnível F, com uma pequena diferença, os lantanídeos localizados no 6º período, os actinídeos localizados no 7º período, tá aí eles, ó, aparecendo aí na tela para vocês, tá? Tá chegando mais gente aqui no chat, estou de olho no chat aqui, qualquer coisa, manda para mim aí que eu tento te responder. E aí a gente tem uma sequência aí de, desde o lantânio 57 até o 71, que é o luté, são 15 elementos químicos, não é? E logo abaixo você tem do 89, que é o actínio, até o 103, que é o laurêncio, mas aí você viu que a partir do 93, o neptúnio, na hora de construir essa tabelinha, eu coloquei com cor diferenciada do 93 até o 103, né? Sabe o que é isso? É porque aí são elementos artificiais, são elementos que não existem na natureza e são obtidos artificialmente, obtidos em aceleradores de partículas. E aí você vê que até o número 92, urânio, né, a cor padrão aí na ilustração ela se manteve. É porque o urânio é o elemento natural
que apresenta o maior número atômico, 92. Depois disso, a partir do 93, todos são elementos artificiais. Bom, então dando uma repassada por aqui, porque eu acho que é importante demais a gente fixar essa ideia. Você viu que a tabela periódica se divide em períodos e grupos, mas também essa divisão por blocos baseado na configuração eletrônica. Elemento bloco S termina a configuração em subnível S. Elemento bloco P termina em subnível P. Se eu quiser saber qual é o grupo, eu vejo qual é o total de elétrons. Se terminar em S, eu vou olhar apenas os elétrons S. Se terminar em P, eu vou olhar quantos elétrons tem no subnível P, somo aos elétrons do subnível S, e assim eu defino o grupo do elemento. Mas aí quando eu chego em elementos de transição externa, aí você já viu que é um pouquinho diferente, porque eu vou ter que somar agora elétrons do subnível D e elétrons do subnível S, caso eu queira saber o grupo daquele elemento químico, não é? Pois bem, e se for F, como é que fica? Aí você não precisa somar quantidade de elétron nenhum, porque os elementos que terminam em subnível F já são do bloco F mesmo e pertencem todos ao mesmo grupo da tabela periódica, o grupo 3, como eu estou indicando nessa tela, mas eu vou voltar aqui para a tabela periódica para te mostrar. Repara. Está vendo que tem umas células diferentes aqui no sexto período, que corresponde a isso daqui que eu estou demarcando, ó, está acompanhando comigo? Isso aí do 57 ao 71, o que é isso? São os lantanídeos, não é? E outra, olha só, do 89 até o 103, o que nós temos? Os actinídeos. Agora tu repara também que esses elementos que eu acabei de marcar, eles estão todos nesse grupinho aqui, grupo 3. Então, se um elemento termina em subnível F, eu já sei que ele está localizado aí no grupo 3, ele fará parte dos lantanídeos ou dos actinídeos. E o que será a diferença? Aí eu vou olhar aqui, ó, olha o período. Sexto período, eu terei lantanídeos lá. E sétimo período é onde nós teremos os actinídeos, né? Pois bem. Feito isso, aí você já sabe como é que é a constituição da tabela, com relação ao bloco S, P, D e F, né? A relação entre grupo e o número de elétrons ali que a gente tem que considerar, os elétrons mais energéticos, né? E temos agora, também lembrando a questão do período, né? Que o período nada mais é do que o número de camadas eletrônicas, como a gente viu um pouquinho antes. Bem, classes de elementos. A tabela é dividida em algumas categorias, dependendo das propriedades. Os metais, que incluem os metais representativos, ou seja, os metais alcalinos terrosos. Acrescente-se a eles o elemento alumínio, o galho, o índio, o talho, o estânio, o chumbo e o bismuto, todos elementos localizados pelo lado direito da tabela periódica. Mas todos os elementos de transição, sejam eles transição interna ou externa, todos são elementos metálicos. Em outras palavras, a maioria dos elementos é constituída de metais. Não metais, também ditos ametais, um grupo reduzido de elementos que inclui carbono, nitrogênio, fósforo, oxigênio, selênio e os halogênios, flúor, cloro, etc. Os semimetais, também chamados metalóides, também grupo seleto de elementos, o boro, o silício, o germânio, o arsênio, o estânio, o antimônio, SB, estânio não, estânio é metal, estânio é SN. Então você tem SB, que é o antimônio, tem o telúrio e tem o polônio, fechando essa lista de semimetais. Os gases nobres, né? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, e o hidrogênio, que é um caso à parte. Hidrogênio é um elemento que tem algumas propriedades que lembram os ametais. Hidrogênio forma ligação covalente, por exemplo, como o oxigênio, como o flúor, como o nitrogênio, como o carbono. Mas o hidrogênio também é capaz de fazer ligação iônica, onde ele se liga com sódio e ele ganha um elétron do sódio. Então, o elemento que é bom que esteja em uma categoria
à parte, uma categoria separada, só para ele. Por isso que tem gente que gosta de dizer que o hidrogênio não tem família, né? Porque a gente coloca o hidrogênio no grupo 1A, dos metais alcalinos, por uma conveniência baseada na configuração eletrônica. Mas quando a gente vai ver, ele não tem propriedades muito parecidas. Já vi quem colocasse o hidrogênio lá no grupo dos halogênios, no grupo 7A, mas também não convém. Ideal mesmo é hidrogênio fora de qualquer grupo, né? Hidrogênio sem uma família definida para ele, né? Um caso à parte realmente. Então temos metais, ametais, semimetais, gases nobres e hidrogênio com essas categorias de elementos, essas classes de elementos. E aí estão distribuídos na tabela periódica para você ver a localização de todos eles e observar aquele detalhe de que a maior parte dos elementos realmente é constituída de metais. Elementos artificiais. Os cisurânicos, que tem número atômico menor do que 92, é um grupo bem seleto de elementos, 4 elementos que inclui tecnécio, promécio, astato e frâncio, elementos que não existem na natureza, artificiais, e dizemos cisurânicos porque estão antes do urânio, urânio é número atômico 92, e os transurânicos, ou seja, depois do urânio. Porém, todo e qualquer elemento que estiver depois do urânio, né, do 93 para frente, portanto, vai ser elemento artificial. Perguntinha aqui da Eduarda Barreto. A ligação química é elétron de um mais o elétron do outro. Depende, Eduarda. Se você estiver pensando numa ligação covalente, ocorre compartilhamento de par de elétrons. E nisso um átomo pode contribuir com um elétron e outro átomo pode contribuir com um elétron. Os dois elétrons vão formar um par e esse par vai ser compartilhado pelos dois átomos. É o que a gente chama de ligação covalente dessa ideia, dessa coparticipação dos dois, né? E essa é a ligação dita covalente normal. Mas existe um outro tipo de ligação covalente em que um átomo está precisando de elétrons e o outro tem elétron suficiente já para se estabilizar. Aí esse que já está estabilizado, ele fornece 2 elétrons de uma vez só para compartilhar com o outro. Não que ele vá perder, mas aqueles 2 elétrons passam a ser compartilhado pelos dois. E essa é o que a gente chama de ligação covalente coordenada, que antigamente se chamava ligação dativa, tá? Então, essa que você está lembrando é a ligação covalente normal. E se a ligação for iônica? Aí, para acontecer uma ligação iônica, não é elétron de um e elétron do outro mais, é um átomo que cede elétron e se torna um cátion, um átomo de carga positiva, e o outro que recebe elétron, que se torna lá um ânion, um átomo de carga negativa, né? Em resumo, depende do tipo de ligação, e esse caso que você citou é um caso bem importante, porque é a ligação covalente normal. Tá chegando mais gente aqui pelo chat. Patrícia Kelman, boa tarde para você também. Quem tinha dado uma boa tarde para mim também era o Cauã, que também está chegando por aí. Espero que vocês aproveitem bem muito o Super Enem e que estudem bastante, porque estudar, minha gente, tem que ser muito mesmo. E se tem uma coisa que a gente não se arrepende, é de estudar muito, né? A gente pode até se arrepender de estudar pouco, não é? Deus me livre, isso aí não vai acontecer, não. Elementos radioativos. Todos os elementos cujo isótopo mais estável é radioativo. Todos os elementos a partir do polônio. Ou seja, do número 84 para frente, todo elemento é radioativo. Olha, nesse contexto, é importante que a gente saiba que alguns elementos não são considerados radioativos, embora eles tenham isótopos radioativos. Como assim? Por exemplo, carbono. Existem 3 formas de carbono na natureza, com números de massa 12, 13 e 14. O carbono 12 apresenta 6 prótons e 6 nêutrons, totalizando 12, daí esse número de massa, e é um átomo de carbono estável, e é a maior parte dos átomos de carbono que existe.
Mas o carbono 14 é um carbono radioativo, é um carbono instável, que sofre emissão de partículas beta e se transforma em outra coisa, se transforma em nitrogênio. Mas o fato de existir o carbono 14, que é radioativo, não significa dizer que o elemento carbono seja radioativo. Não, porque existe o carbono que não é radioativo. Então, para você dizer este elemento é radioativo, todos os átomos daquele elemento têm que ser radioativos, entende? Outra coisa também importante é o elemento césio. Talvez você conheça aquele acidente nuclear que aconteceu em Goiânia, lá pela década de 1980, envolvendo o césio 137. Mas veja, o césio de número de massa 137 é radioativo. Mas existem átomos de césio, outros átomos, por exemplo, o césio 133, e esse é estável. Então, eu não posso dizer que o elemento césio, enquanto conjunto de átomos de césio, seja radioativo. Não, eu posso dizer que especificamente o isótopo césio 137, este é radioativo. O elemento césio, não, porque existem átomos de césio que não são radioativos. Mas se, por exemplo, eu estou falando do urânio, número atômico 92, existem dois isótopos na natureza. O de número de massa 234, que é radioativo, e o de número de massa 238, que também é radioativo. Não existe nenhum átomo de urânio na natureza que não seja radioativo. Aí sim, eu digo, o elemento urânio é radioativo. Mas repito, eu não posso dizer o elemento césio é radioativo. O que eu posso dizer? Que o isótopo césio 137, especificamente este, é radioativo, ok? Que fique acertado assim, para você não confundir, porque esse caso do césio 137 é um caso bem conhecido, né? E aí a gente acaba por confundir, porque mentaliza a ideia do césio 137. Pois bem, dentro desse estudo de tabela periódica, uma das coisas principais são as propriedades periódicas. Porque a partir delas é que eu vou conseguir deduzir uma série de outras coisas. A mais importante dessas propriedades se chama raio atômico. Aquela propriedade que define o tamanho do átomo, porque a partir dela eu vou conseguir saber se aquele átomo consegue atrair elétrons mais facilmente, se ele consegue perder elétrons mais facilmente, para entender que tipo de ligação química ele vai fazer. Vou conseguir também entender a respeito de como é que é a eletronegatividade daquele elemento, que é uma outra propriedade periódica. Como é que é a energia de ionização, como é que é a afinidade eletrônica e outras propriedades que decorrem do conhecimento do raio atômico. Então, olha só. As propriedades periódicas são aquelas que sofrem sucessivos aumentos e diminuições à medida que o número atômico aumenta. Aí, nesse diagrama, nesse gráfico, para dar uma ideia geral, você vê uma propriedade que cresce, depois ela obtém um valor menor, volta a crescer, e aí nós vamos percebendo que ao longo de um período na tabela periódica, ao longo de uma linha horizontal, aquela propriedade pode ir aumentando. Quando chega no período seguinte, logo abaixo, aquele valor já é menor, aí volta a aumentar. Passou para o próximo período, se torna menor, volta a aumentar, e assim sucessivamente. Ou seja, é uma propriedade que vai sucessivamente aumentando, diminuindo, aumentando, diminuindo, e pode ser o contrário também, dependendo da propriedade. Pode ser que ao longo do período ela vá decrescendo, quando chega no período logo abaixo, ela é maior, volta a decrescer, e assim vai periodicamente, como a própria palavra que a gente utiliza dá para entender de que essa repetição deve acontecer ao longo dos períodos, ao longo das linhas horizontais da tabela, não é? Pois bem, aí eu dizer para vocês da importância do raio atômico, que é a distância média do núcleo até a camada mais externa. Mas medir a distância do núcleo
até a camada mais externa é algo impossível de se fazer, porque, veja, como eu conseguirei localizar o elétron para medir a distância do núcleo até onde o elétron está? Isso é uma coisa impossível de fazer. Se a gente recordar de modelos atômicos, lá pelo começo do século XX, 1913, para ser mais preciso, surgiu o modelo atômico de Bohr, Niels Bohr, que descrevia que o elétron executava trajetórias circulares em torno do núcleo. Bem, se a gente pudesse ter certeza dessa trajetória circular, nós conseguiríamos medir essa distância. O problema é que em 1916, o modelo atômico de Bohr foi substituído pelo modelo atômico de Sommerfeld, que já considerava o elétron descrevendo não só trajetórias circulares, mas também trajetórias elípticas, como aquelas que os planetas fazem em torno do Sol. Pois é, mas essa ideia também caiu por terra na década de 1920, com o surgimento de novas ideias, por exemplo, de que o elétron poderia ter comportamento de partícula e onda, o princípio da dualidade de Louis de Broglie. E, quer dizer, se o elétron tem um comportamento também de onda, semelhante, por exemplo, à luz, como que eu poderei dizer onde esse elétron se encontra para medir essa distância? Eu não poderei dizer. Então, se tem algo que a gente pode falar sobre isso, sobre como localizar o elétron, ou como o elétron se move, né? Eu diria que o que se sabe atualmente sobre o movimento dos elétrons em torno do núcleo é que nada se sabe sobre o movimento dos elétrons em torno do núcleo, né? Infelizmente é assim, né? Ou, pensando bem, no modelo atômico atual, ninguém trata mais de elétron descrevendo órbita circular, órbita elíptica, ou trajetória de qualquer tipo, ninguém sabe como é. Então a gente troca todas essas palavras, órbita e trajetória, por uma palavra que se usa desde a década de 1920, que é orbital, que é a região em torno do núcleo onde é mais provável localizar o elétron. Agora não estamos mais falando de certeza, não, nós estamos falando de probabilidade, né? Um orbital, 1S, por exemplo, 2S, 3S, enfim, é uma esfera, e aí no centro é o núcleo, e o elétron pode estar em qualquer lugar, você não consegue dizer, mas pelo menos você sabe que é por ali, né? Existe uma probabilidade do elétron ser encontrado por ali. Pois bem, a Eduarda Barreto pergunta, o número atômico é variável? Sim, certamente, o número atômico é o número de prótons do átomo. Deixa eu te mostrar até onde que vai o número atômico aqui, Eduarda. Voltando aqui um pouquinho, olha só, nessa tabelinha aqui, Eduarda, eu começo, vê se o meu cursor aí do mouse está aparecendo. Eu começo aqui no hidrogênio, número atômico 1, no primeiro quadradinho aqui dessa tabela, e aí vai aumentando esse número que aparece aqui, ó, 3, 4, 11, 12, 19, 20, etc. Esse é o número atômico. Olha até onde chega. Até 118 para os átomos conhecidos atualmente, até 118, né? Então, esse número atômico, que é o número de prótons, ele é, vamos dizer, ele é a identidade do átomo, né? Ele é o que identifica o átomo. Eu posso dizer, por exemplo, que todos os átomos de carbono apresentam o número atômico 6. E se não for 6, não é carbono, né? Então, a maneira que a gente tem para identificar o átomo, né, de um elemento químico qualquer é a partir do seu número atômico, ok? Portanto, variável e identifica o elemento. Elemento, portanto, identificado pelo seu número atômico. E então, sobre o raio atômico. Se a gente não consegue medir essa distância do núcleo até a camada mais externa, como é que a gente vai medir raio atômico? Ah, mas aí tem outro jeito. Se você imaginar dois átomos ligados, colados um no outro, e você medir a distância do núcleo de um átomo até o núcleo do outro, você tem como estimar, então, o tamanho do átomo. Você não vai medir exatamente o tamanho do átomo, do núcleo até a camada mais externa, mas você vai medir do núcleo de um átomo ao núcleo do outro átomo. Então, divida por 2. E isso tem como fazer, tem uma técnica experimental que utiliza raio-x, que chama difração de raio-x, que permite saber
a distância de núcleo a núcleo. E assim a gente consegue pegar essa distância de um núcleo até outro núcleo de átomos vizinhos, divide por 2, então a gente tem uma medida razoável, né? Ok? Olha só como é que o raio atômico cresce numa tabela periódica. Nos grupos, aumenta com o número de camadas eletrônicas ocupadas. Nos períodos, aumenta com a diminuição da carga nuclear. Evidentemente que se você for alguém curioso, você vai querer saber por que é que acontece desse jeito. Ou nós vamos ficar refém de memorizar isso aí, por hipótese nenhuma, não é, minha gente? Olha esse negócio de que química é decoreba, de que química é para memorizar, que não tem jeito de entender. Minha gente, isso não existe. Isso é uma coisa que incutem na cabeça do estudante, né? Infelizmente, e cria aquela sensação de que a gente não tem como saber, a gente só tem como memorizar, só tem como decorar. Não, não pode ser assim. Então, olha só, vamos discutir aqui duas coisinhas importantes primeiro. Se o raio atômico aumenta no grupo pelo aumento do número de camadas eletrônicas ocupadas, então deve ter um bom motivo para isso acontecer. Se nos períodos aumenta com a diminuição da carga nuclear, então certamente tem um bom motivo para isso ser o que é, não é? Deixa eu ver se eu consigo rabiscar aqui 2 elementos químicos e suas configurações para te mostrar. Um é o lítio, número atômico 3. Podia ser um número atômico maior? Bem, podia, né? Mas é suficiente um número atômico pequenininho para a gente tirar uma ideia geral. Olha só a configuração aí do lítio, e aqui a tela mudou sozinha. A configuração eletrônica do lítio, para você pensar na quantidade de camadas eletrônicas que tem o lítio. Ó. É um S2 e 2S1, né? Tá vendo? 2 camadas eletrônicas, um S2 e 2S1. Agora, vamos pegar um átomo deixa eu ver, de sódio. Por quê? Porque ele é da mesma família do lítio. Ele é metal alcalino também. Número atômico, 11. E aí, se eu pegar esse número atômico 11, e a minha canetinha aqui insiste em não escrever o 11, né? E eu vou tentando de novo aqui. E aí eu vou tentar aqui a fazer a configuração eletrônica, vai ficar 1S2, talvez se eu for mais rápido, né? Estou meio desambientado com essa caneta aqui, mas vai dar certo. 2P6, 3S1. Já são 3 camadas eletrônicas, então, ó, o que acontece? Eu tenho 2 elementos cuja diferença é o número de camadas, são elementos da mesma família, né? A configuração eletrônica é semelhante. O lítio tem 2 camadas, a primeira e a segunda, e o sódio vai até a terceira. Note que aparece ali o número 3, 3S1. Então, quanto mais camadas de elétrons eu vou acrescentando, tanto mais eu vou aumentando o tamanho daquele átomo, né? Como se fosse, fazendo assim uma analogia, uma cebola com mais camadas, aumentando a quantidade de camadas, eu vou aumentando o tamanho desse átomo, né? Então, assim, num grupo, numa família, com o número de camadas, eu tenho um crescimento desse tamanho do átomo. Agora, se eu quiser comparar com um elemento que é do mesmo período, vamos pegar o berílio, que tem número atômico 4, ele está colado no lítio na tabela periódica, ele é um S2, 2S2. Então, nota, o que os dois têm em comum? Eles têm 2 camadas eletrônicas, né? O lítio tem a primeira e a segunda, o berílio também tem a primeira e a segunda. Sabe que a diferença essencial é que o lítio apresenta 3 prótons, enquanto o berílio apresenta 4 prótons. E aí eu devo pensar que 4 prótons dentro de um núcleo devem atrair os elétrons com mais força, não é justo? Se você tem um átomo de 3 prótons dentro do núcleo, o outro tem 4 prótons dentro do núcleo, quanto mais prótons houver, quanto mais carga positiva houver, tanto mais aquele núcleo vai puxar as camadas de elétrons para perto dele. E com esse núcleo
atraindo as camadas eletrônicas para perto de si, a tendência é o tamanho do átomo diminuir, né? Então, você imagina um átomo maior, mas se o número de prótons no núcleo aumenta, então o núcleo puxa os elétrons para perto e o tamanho do átomo diminui. Pensando ao contrário, se o número de prótons for menor, o tamanho do átomo será maior, que é o que eu mostro aqui, é o que eu digo nessa última frase que você vê na tela, quando eu digo que nos períodos aumenta com a diminuição da carga nuclear. Em outras palavras, se houver menos prótons, uma carga nuclear, uma carga do núcleo menos positiva, porque tem menos prótons, então o tamanho do átomo deverá ser maior, visto que menos prótons atrairão as camadas eletrônicas com menos força e acaba que o átomo fica maior, né? Então, quer dizer, não é por acaso que as coisas são o que são. Tudo que você estuda em química é possível de explicar. E olha, essa ideia de que química é decoreba, de que tudo é memorização, minha gente, esse é o meu trabalho diário de ir contra essa ideia. E eu acho que isso talvez seja mais difícil do que dar aula de química, é você convencer as pessoas de que não é decoreba, porque essa ideia, esse estigma, ele está com a química já há tanto tempo e não é justo, porque é uma ciência tão bela, tão cheia de ideias magníficas, e a gente transformá-la em uma ciência que é pura decoreba, quando isso não é verdade, quando as coisas podem ser explicadas, né? Às vezes de modo mais simples, às vezes nem tanto, às vezes a explicação pode ser extensa, pode ser demorada, talvez a gente precise de mais pré-requisitos, a gente precisa de mais fundamento para entender a explicação, mas que tem explicação, tem, né? Cabe a nós, enquanto cientistas, irmos atrás dessas explicações, não é? Pois bem, outra propriedade periódica importante é a energia de ionização, também chamado potencial de ionização, energia necessária para remover um elétron de um átomo gasoso isolado. Repara da definição, é importante conhecer a definição. Energia necessária para remover um elétron de um átomo gasoso isolado. Se você quer remover o segundo elétron, também temos uma definição para isso. Existe a primeira energia de ionização, a segunda, a terceira, a quarta, e assim sucessivamente, quantos elétrons o átomo tiver. Se for um átomo, por exemplo, de carbono, que tem 6 elétrons, eu teria a primeira, segunda, terceira, quarta, até a sexta energia de ionização. Se for um átomo de fósforo, que tem 15 elétrons, eu teria até a 15ª energia de ionização, e assim vai. Bom, quando o átomo diminui de tamanho, o elétron que eu vou remover estará mais perto do núcleo, correto assim? Se o átomo é menor, o elétron da camada de valência está mais perto do núcleo. O que acontece? O núcleo atrai o elétron com mais força, ele segura o elétron. E aí eu precisarei de mais energia para arrancar aquele elétron. Então é muito justo que, como eu digo nessa frase que está na tela, que a energia de ionização aumenta à medida que o raio atômico se torna menor. Porque se o raio atômico é menor, o elétron está mais perto do núcleo, o núcleo segura o elétron com mais força, eu vou precisar de mais energia para remover aquele elétron. Então, não por acaso, a energia de ionização varia de modo oposto ao raio atômico, não é? Eduardo Barreto pergunta: quanto mais camadas na distribuição, maior o raio atômico. O que é verdadeiro, Eduardo, para átomos da mesma família, na mesma coluna. Aí você pode afirmar com segurança: quem tem mais camadas apresenta raio atômico maior. E se não estiver? Bem, se estiver na mesma linha, no mesmo período, o número de camadas é igual. Aí eu defino pelo número de prótons. Quem tiver menos prótons, ou seja, número atômico menor, vai ter raio atômico maior, pela questão da atração entre o núcleo e as camadas. E se não for nenhuma coisa nem outra, quer dizer, os elementos não estão na mesma vertical, mas também não estão na mesma horizontal,
aí eu vejo como é que o raio atômico cresce ao longo da tabela, dessa maneira que te mostrei aqui, não é? Aumentando para baixo, aumentando para esquerda, aí eu posiciono o elemento ali na tabela para eu ter uma noção de que se o raio aumenta para baixo, aumenta para a esquerda, quem estiver mais pertinho ali daquele canto esquerdo lá, né, vai ter provavelmente o raio atômico maior. Nesse cantinho da tabela, nesse cantinho esquerdo bem aqui, você vai encontrar um gás nobre, que é o frâncio, número atômico 87. Então, eu só posso afirmar que quem tem mais camadas eletrônicas tem raio maior se for elementos da mesma família, elementos na mesma coluna, né? Aí não dá para generalizar. Pois bem. Afinidade eletrônica, também dita eletroafinidade. Energia envolvida na adição de um elétron a um átomo gasoso isolado. Nota que energia de ionização, energia necessária para remover um elétron de um átomo gasoso isolado. Como é que a gente pode escrever isso em termos de uma equação? Vou colocar assim, ó, um átomo A qualquer, gasoso, aí eu forneço a energia de ionização, arranco o elétron. Se eu arranco o elétron, ele adquire carga positiva, e o elétron vai representar assim, é menos. Sinal de menos, porque o elétron, claro, apresenta carga negativa, né? É uma maneira de expressar essa energia de ionização numa equação. Por outro lado, olha, se a afinidade eletrônica é a energia envolvida quando eu acrescento um elétron, essa vai aumentar também quando o raio se torna menor. Porque se o raio for menor, quando eu acrescentar um elétron, o núcleo vai estar perto do elétron e vai o quê? Puxar esse elétron, vai segurar, vai estabilizar e vai liberar energia. Então, é justo que a afinidade eletrônica aumente quando o raio se torna menor. Dessa vez, eu estou pensando em pegar esse átomo A, um átomo gasoso, G de gasoso, isolado, né? E aí eu estou pensando que esse átomo vai... que eu vou acrescentar um elétron a ele. Deixa eu ver aqui, cadê a borracha? Aqui a borrachinha, vamos apagar isso aqui, porque eu quero acrescentar um elétron nesse átomo. Então, vou pegar aqui a caneta de novo. Então, mais o elétron. E agora, o que eu vou obter? Eu vou obter um ânion gasoso. E é quase certo, não acontece toda vez, mas na maioria das vezes o átomo libera energia, e essa energia liberada a gente chama de afinidade eletrônica. Então, dá para esperar que o átomo libere mais energia caso ele venha a se estabilizar melhor. E para isso acontecer, se o raio for menor, é mais fácil de ocorrer, né? Um detalhezinho, voltando ainda aqui, é que na afinidade eletrônica, uma coisa que comumente se faz é eliminar, turma, essa coluna aqui, ó, que é a coluna dos gases nobres, porque como os gases nobres já são estáveis e não vão aceitar um elétron a mais, então é comum que a gente tire os gases nobres dessa sequência. Eletronegatividade é a capacidade que um átomo possui para atrair elétrons em ligações químicas. Confunde-se demais com a afinidade eletrônica, mas se você reparar, as definições são diferentes. Deixa eu voltar para você ver. Afinidade eletrônica é energia envolvida na adição de um elétron a um átomo gasoso isolado. Primeiro, é uma quantidade de energia, eletronegatividade não é. Eu vou adicionar um elétron. Na eletronegatividade eu não estou adicionando nada, eu tenho um átomo numa ligação química com outro átomo. Na afinidade eletrônica, é um átomo gasoso isolado. Então, se é isolado, ele não está em ligação química. Agora, repara na definição de eletronegatividade.
capacidade que o átomo possui para atrair elétrons em ligação química, ele não está com um átomo isolado. E nem tampouco a eletronegatividade é uma energia que ele absorve, que libera, né? Então é só uma medida relativa da capacidade que ele tem para atrair elétron. De qualquer maneira, se o raio atômico se torna menor, o elétron fica mais perto do núcleo e, mais uma vez, o núcleo atrai o elétron com mais força, né? Então é normal pensar que quanto menor o raio atômico, maior será a eletronegatividade. Então é mais uma propriedade que cresce com a diminuição do raio atômico. É normal excluir os gases nobres também, mas também é bom lembrar que em condições especiais se pode fazer composto de gás nobre. É normal excluir, mas não descartemos a possibilidade de gás nobre em pressões altas, temperaturas altas, poderem se combinar com elementos muito eletronegativos, se combinarem com flúor, se combinarem com oxigênio, por exemplo, o xenônio, se liga com flúor, forma XeF2, XeF4, XeF6, X é o xenônio. Mas ele se liga com oxigênio, ele forma XeO2, XeO4. Então, existe uma variedade de compostos de gás nobre quando eles se ligam a elementos mais eletronegativos. Em tempo, a eletronegatividade dos principais em ordem decrescente: flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, depois vem bromo, depois é iodo, depois é carbono. Aliás, faltou enxofre. Vou procurar aqui minha borrachinha de novo. Não pode faltar o enxofre nessa sequência, elemento importante que ele é. Ele vai ficar aí entre o iodo e o carbono. Voltando aqui para colocar enxofre. Aí agora sim, carbono, depois fósforo, depois hidrogênio, os elementos principais. Lembrando que há uma certa controvérsia entre nitrogênio e cloro, porque algumas medidas de eletronegatividade apontam para o nitrogênio e outras medidas apontam para cloro, e fica essa dúvida, e aí eu diria, a eletronegatividade do nitrogênio e do cloro, na verdade, ela é quase igual. Eletropositividade ou caráter metálico, medida da capacidade que um átomo tem para perder elétrons e formar cátions, né? Aumenta à medida que o raio atômico se torna maior. E é mais uma. Você vê que o tempo todo a gente vai falando de raio atômico, né? Então, quando a gente conhece o raio atômico, todas as outras propriedades ficam mais fáceis. E outra coisa que você vê é que a variação da eletropositividade ocorre de modo contrário ao da eletronegatividade, o que é muito justo, né? A eletronegatividade é uma capacidade para atrair elétron, a eletropositividade é uma capacidade para perder elétron, então elas variam de forma contrária. E, por fim, outras propriedades de variações meio esquisitas, como a densidade, que aumenta para o centro e para baixo, o volume atômico ou volume molar, que aumenta para baixo, mas aumenta do centro para as extremidades. O ponto de fusão, essa mais confusa ainda, aumenta para baixo, para o centro, mas nos metais alcalinos terrosos, aumenta para cima, né? Então, aqui eu coloquei aquelas propriedades que vão depender de muitos outros fatores, não dependem só do raio atômico, vão depender de ligação química, vão depender de ser metal, de ser ametal, de que tipo de ligação química forma, né? E se for um ametal, como é que é a molécula? Por exemplo, o oxigênio é O2, são 2 átomos, mas o enxofre é S8, são 8 átomos na molécula. Então, são muitas variáveis para se dar uma justificativa plausível para essas propriedades periódicas. Mas, nas páginas anteriores, você já passou pelas propriedades periódicas mais importantes e que têm boa incidência em questões vestibulares, que são raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade e eletropositividade, ok?
Pois bem, hora de aplicar então o que a gente acabou de ver nessa explanação de hoje, não é, minha gente? Olha só, chegamos aí àquilo que realmente a gente quer, é ter aquela capacidade para ler um texto, fazer uma boa interpretação, né? Reunir as informações, os conhecimentos que nós recebemos, né? A nossa própria capacidade de deduzir, de interpretar e resolver problemas, né? Então, olha só. Questão do Enem 2018. Na mitologia grega, Nióbia era a filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico Z igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento de número atômico 73 que acabaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes de Nióbio, o número atômico 41, e Tântalo, ou Tantálio, o elemento 73. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. Do texto A Colher que Desaparece, outras histórias, Reais de Loucura, etc, etc. Vamos para frente. Continuando aqui o texto. A importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, deve-se a terem elétron no subnível F, serem elementos de transição interna, pertencerem ao mesmo grupo da tabela periódica, terem seus elétrons mais externos nos subníveis 4 e 5, respectivamente, e estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos, respectivamente. Talvez você possa até pensar em precisar fazer a configuração eletrônica desses dois elementos, né? Mas será que é necessário? Você tem aí o nióbio, número atômico 41. Eu te antecipo que a configuração eletrônica desse elemento, quando você faz pelo diagrama de Pauling, ele terminaria em 5s1, 4d3. Para ser 41, deixa eu ver aqui o que seria. Naquela configuração que a gente chama de notação espectral, onde a gente coloca o símbolo de um gás nobre para abreviar a configuração eletrônica. O gás nobre que chega mais perto, que é o criptônio, e depois completa. Seria 5s2. Se seguir o diagrama de Pauling, é isso. E se você fizer o número atômico 73, que é o tantálio, símbolo Ta, o gás nobre que chegaria mais perto seria xenônio, e aí eu teria 6s2, 4f14 e teria 5d3. Agora eu estou fazendo assim essa configuração eletrônica só para te dizer que não é necessário, pelo contexto, sabe? Que isso seria um gasto de tempo a mais na resolução da questão. Quando nós estamos vendo aqui pelo texto, deixa eu voltar aqui um pouquinho, você vê aí que o texto está se referindo ao fato, a partir de sua segunda linha, de que o elemento de número atômico 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas quanto as do elemento de número 73. Isso é possível porque eles pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica, né? A configuração eletrônica aí só confirma, mas para você resolver a questão de modo rápido, de modo mais tranquilo, sobrar tempo para fazer outra coisa, né? Aí você não precisa de tanto assim de configuração. Mas, ó, para confirmar, o elemento tem 2 mais 3 elétrons aqui, são 5, né? Ele pertence ao grupo 5B, elemento de transição externa. Olha o outro, subnível S com 2 elétrons, o D com 3 elétrons, o elemento é o quê? 5B.
naquilo que eu estava te mostrando lá pelo começo desta aula, de que se o elemento termina em subnível D, e você quer saber o grupo desse elemento, você soma D e S, né? Então está feito, pertencem ao mesmo grupo na tabela periódica. Sigamos. Tabela periódica atualizada apresenta 118 elementos químicos, 92 naturais, 26 artificiais, devidamente identificados. Os elementos estão organizados em ordem crescente de número atômico e, assim, consegue-se agrupá-los de modo a reunirem propriedades químicas e características semelhantes. Considerando os metais alcalinos terrosos, grupo 2A da tabela periódica, é possível afirmar que seus elétrons da camada de valência estão no mesmo nível, não porque os períodos são diferentes. No subnível S do seu respectivo nível, desemparelhados com menor energia e impossibilidade de formar ligação química, no subnível P do seu respectivo nível, e aí eu te lembro de algo que mostrei para vocês, que era da configuração geral NS2 para elementos do grupo 2A, terminando, portanto, em subnível S e contendo 2 elétrons. Então, é possível afirmar que seus elétrons da camada de valência estão no subnível S do seu respectivo nível. O que isso quer dizer? Que, a depender de qual seja o elemento, né, esse subnível S poderá ser da primeira, poderá ser, por exemplo, da segunda camada, um 2S2, da terceira camada, um 3S2 e por aí vai, né? Mas todos eles vão terminar em subnível S. NS2, identificando pelo N o número do nível, o número da camada, que vai corresponder ao período daquele elemento. Terceiro, a abundância de lítio na forma de íons nas águas dos oceanos é cerca de 5.000 vezes maior do que na crosta terrestre, o que tem estimulado a mineração oceânica. No entanto, apesar de mais abundante nas águas dos mares do que na crosta terrestre, o lítio nos oceanos está presente em concentrações extremamente baixas, cerca de 0,2 partes por milhão. Íons maiores como sódio, magnésio e potássio estão presentes na água do mar em concentrações muito mais altas do que a do íon lítio. Isso tem inviabilizado a extração de lítio dessa mistura de forma técnica ou economicamente viável. Esse desafio acaba de ser vencido por uma equipe de pesquisadores da Arábia Saudita que utiliza uma célula eletroquímica contendo uma membrana cerâmica porosa, que permite a passagem dos íons de lítio, mas bloqueia eficientemente os íons dos outros elementos citados, organizando em ordem crescente de tamanho os íons maiores do que o lítio citados no texto têm-se. Então, você tem sódio, ele quer em ordem crescente do tamanho, sódio, magnésio e potássio, pela ordem de tamanho, e aí eu vou aproveitar aqui esse espaço para fazer a configuração de cada um deles. Repara, o sódio, número atômico 11, só que ele está com carga positiva, e ele vai ser 1s2, 2s2 e 2p6. E se você pegar o magnésio, que vai ter carga mais 2, e o número atômico é 12, e ele vai ter a mesma configuração eletrônica, só que ele tem mais prótons. Agora repara no potássio, que tem carga mais 1, só que o número atômico é 19. Então ele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6. Então, se eu quero colocar pela ordem crescente do tamanho, magnésio, note que magnésio vai ser menor do que sódio, porque o magnésio tem 12 prótons, o sódio só tem 11, e o potássio tem mais camada do que o sódio. Então, na ordem crescente, magnésio, sódio, potássio, e eu vou marcar na ordem crescente, então, letra C. E a perguntinha da Eduarda aqui é, por que a outra não seria a E? Deixa eu voltar logo aqui para tirar essa dúvida dela.
Bom, se for em relação à primeira questão, Eduarda, aí a primeira questão, letra E, não daria certo, porque alcalinos e alcalinos terrosos não terminam em subnível D. E se for em relação à segunda questão, note que, como nós estamos falando dos elementos do grupo 2A, então, eles não são elementos que terminam em subnível P, né? Eles são elementos que terminam em subnível S, né? Então, a gente vê a configuração eletrônica e confere. Elemento do grupo 2A tem 2 elétrons na camada de valência, não cabe elétron aí no subnível P, porque aí você aumenta o número de elétrons, aí passa de 2. Se for, por exemplo, NS2, NP1, 2 elétrons no S e 1 no P, aí o elemento já é do grupo 3A. Aí não seria correspondente ao que diz o texto, né? Então, aqui toma magnésio, sódio, potássio, na ordem crescente. Repito o motivo: magnésio e sódio têm a mesma configuração eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, mas o magnésio tem 12 prótons. Mais prótons no núcleo, maior atração de núcleo por elétrons, menor é o tamanho do átomo, né? E quanto a sódio e potássio, Na e K, o potássio tem mais camadas, aí o potássio acabou ficando maior do que o sódio. Então, por isso mesmo, marquei letra C. Confere contigo aí. E na quarta, silício e germânio são elementos empregados em componentes eletrônicos. Considerando a posição desses elementos na classificação periódica, pode-se afirmar que no estado fundamental eles apresentam, se esses elementos são do mesmo grupo, tem umas questõezinhas que a gente tem que lembrar que o vestibular que trouxe essa questão pode ter dado a tabela periódica, pode ter dado uma lista de dados para você fazer, por exemplo, a configuração eletrônica. Repara como é que seria no caso do silício, que tem número atômico 14, e a configuração ficaria conforme eu estou descrevendo aqui para você, que terminaria em 3p2. E se você fizer a configuração do elemento germânio, que é o número 32, você vai achar algo parecido. Ele é um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 e 4P2. Está vendo que termina do mesmo jeito? 3S2, 3P2 e o outro, 4S2, 4P2. O que isso quer dizer? Que eles têm igual número de elétrons na camada de valência, o mesmo número de elétrons na última camada. Repara no caso do silício, 2 e 2, 4 elétrons, e confere com o germânio, 2 e 2, 4 elétrons. Então, eu vou marcar aqui, item C, igual número de elétrons na camada de valência. E aí, turma? Tudo certinho? E nós vamos para a última aqui de hoje, da Universidade Federal do Paraná 2020, que diz que em 2019 foi comemorado, né, o aniversário de 150 anos da primeira versão da tabela periódica proposta por Dmitri Mendeleev. Ele criou um sistema que, além de catalogar os elementos, permitiu prever propriedades em função da posição que o elemento ocupa na tabela. Em 1869, o sódio e o potássio já constavam da primeira versão da tabela periódica. Na versão atual, esses elementos pertencem ao primeiro grupo dos metais alcalinos. Esses metais reagem de maneira violenta com a água, na qual se produz gás hidrogênio, conforme esquematizado abaixo. Aí você tem a reação, a equação química para ela, né? E aí você tem que o metal pode ser sódio ou potássio. Propriedade comum a esse grupo que é responsável pelo comportamento descrito em água é... Bom, se eles reagem violentamente com água, é porque eles são capazes de perder elétrons quando no meio aquoso, o que a gente pode equacionar assim. Esse M representando o sódio ou potássio, e aí eu obteria respectivamente Na+, K+, com uma relativa facilidade, tanto que
são reações explosivas, né? Pelo contato com a água já ocorre a explosão. Então, por que acontece isso? É porque eles têm facilidade em perderem elétrons. E para ter facilidade em perder elétrons, eles têm o quê? Baixo valor da energia de ionização. Então, fica com a letra B. Olha só o que diz a questão. Propriedade comum a esse grupo, que é responsável pelo comportamento descrito em água. É a capacidade que eles têm de perderem elétrons e adquirirem carga positiva. Se eles têm facilidade de perderem elétrons, é porque a energia necessária para arrancar elétron desse átomo é pequena. E que energia é essa? A energia de ionização, então por isso eu fico com a letra B, né? E atendendo de novo aqui a querida Eduarda Barreto, que pergunta sobre o item D, aqui deixa eu ver se é na questão 2. Se for na questão 2, Eduardo, impossibilitados de formar ligação química, não existe essa hipótese, tá? Até porque a questão fala dos metais alcalinos terrosos, que são bem reativos. Metais alcalinos terrosos são os metais mais reativos que existem, então eles não estariam impossibilitados. É favorável a eles formar ligação química, né? Mas se a tua dúvida foi na questão 3, como a questão quer a ordem crescente de tamanho, né, de sódio, magnésio e potássio, então a ordem da letra C. Magnésio menor que sódio, porque tem mais prótons, e o sódio menor que o potássio, porque o potássio tem mais camadas do que o sódio. Mas se a tua dúvida na questão 4, né, igual o número de prótons nos núcleos, na letra D da questão 4, não poderia ser, já que o silício tem 14 prótons, o germânio tem 32, e lembrando, é impossível que dois elementos diferentes apresentem o mesmo número de prótons, porque é o número de prótons, também chamado número atômico, que identifica o elemento. Então, se um elemento é silício, obrigatoriamente o átomo tem 14 prótons. Se é átomo de germânio, obrigatoriamente tem 32 prótons, né? E isso que identifica o elemento. E assim a gente passa a ter a finalização aqui dessa sequência de questõezinhas que mostrei para vocês, onde foi a aplicação de um pouco, né, de cada coisa que a gente viu nessa aula de hoje, né, e que te leva a ter uma noção de como os vestibulares podem cobrar, os vestibulares em geral, seja Enem ou outro, né, onde passa pelo conhecimento da tabela periódica como um todo, a divisão da tabela periódica em colunas, né, os grupos com as propriedades semelhantes, as colunas, as verticais, as linhas horizontais, identificando ali os períodos. E aí eu te lembro de algo que falei a respeito disso, quando os elementos estão no mesmo período, eles apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas ocupadas, né, mesmo número de camadas contendo elétrons, e o número da camada é o próprio número do período. Quando o elemento pertence à mesma família, ao mesmo grupo, esses elementos têm propriedades semelhantes, têm configurações eletrônicas semelhantes. Se eu quero saber qual é o grupo do elemento, depende do caso. Se ele termina em subnível S, eu pego o número de elétrons S e ali eu sei o grupo. Um elétron é grupo 1, dois elétrons é grupo 2. Se o elemento termina em subnível P, eu pego os elétrons do subnível P, eu somo com os elétrons do subnível S e ali eu tenho um grupo. Se a soma deu 3, ele é do grupo 3A. Se a soma deu 7, ele é do grupo 7A e assim por diante. E se termina em subnível D, eu somo D e S para saber o grupo. Se termina em subnível F, todos são do grupo 3. Propriedades periódicas, coisa importante demais para você, especialmente o raio atômico. Você viu que eu falei muito do raio atômico aí, e as outras propriedades foram explicadas a partir do raio atômico também. Então, se tem uma coisa que é de suma importância para a química, é saber como é que o raio dos átomos aumenta, né? Como é que o raio do átomo varia, quem é maior do que quem.
porque isso daí me ajuda a saber energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade, eletropositividade, as outras propriedades também, ajuda em ligação química, porção de coisa que ainda vem por aí que a gente vai ver, né? Então, agradeço demais a participação de vocês e espero que vocês tenham aprendido mais um bocadinho hoje, tá? Não esquece aí do aulão do Super Enem que vai ter no sábado, de curtir o vídeo, participar dessas aulas ao vivo e tudo mais que você puder fazer para aprender bem muito, para enriquecer seus conhecimentos cada dia mais. É isso. Grande abraço para vocês e até uma próxima.